coração para o Evangelho do Dia. E nós vamos agora à proclamação do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual ponho a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, para a reflexão desse Evangelho de hoje, eu gostaria de convidá-los a adentrar em um versículo desse Evangelho que muitas vezes nós repetimos na missa, mas que às vezes passa despercebido por nós e que tem uma simbologia muito bonita que merece ser explorada. Aqui, Mateus está falando sobre Jesus, a maneira como Jesus reagia. Está dizendo que os fariseus queriam matá-lo e ele fugia dos fariseus. Quando ele curava alguém, ele pedia para as pessoas não contarem. E ele era muito silencioso, ele não retrucava, as pessoas gritavam com ele, ele não gritava de volta, as pessoas o ameaçavam, ele não retrucava. E Mateus disse, Jesus fazia isso para se cumprir o que disse o profeta Isaías. E aí Mateus então faz uma referência ao livro do profeta Isaías, que está na Bíblia, na sua Bíblia tem, em todas as Bíblias cristãs tem, e até mesmo na Bíblia judaica, o profeta Isaías é um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Em Isaías 42, versículo 3, está escrito assim: Eis o meu servo que escolhi, o meu amado no qual ponho a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. E aqui entra o versículo que eu gostaria de refletir com você. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Então veja, Isaías diz que o Messias, quando vier, e nós sabemos o Messias é Jesus, Jesus de Nazaré, o filho de Maria, diz que Jesus não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio que ainda fumega. Gostaria de conversar com você sobre essas duas realidades que Isaías nos apresenta e que Mateus reproduz no seu texto. O que seria esse caniço rachado? E o que seria esse pavio que ainda fumega? E por que Isaías diz que Jesus não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio que ainda fumega? Eu tive a curiosidade de procurar junto aos textos, livros de santos, de doutores da igreja, e vi que existem muitas interpretações. Por exemplo, São Jerônimo, que foi quem traduziu a Bíblia para o latim, que hoje é a língua materna do português, que nós falamos aqui no Brasil. São Jerônimo, por ter traduzido toda a Sagrada Escritura, São Jerônimo teve essa sensibilidade de procurar entender o que significa isso. Então, para São Jerônimo, o caniço rachado seriam os judeus. Jesus, ele tinha a oportunidade de quebrar os judeus, porque os judeus estavam rachados, a fé judaica estava rachada. Depois que
que os judeus foram exilados, depois que os judeus voltaram do exílio, eles perderam a sua identidade, eles se tornaram um povo rachado espiritualmente. E São Jerônimo diz que quando o texto fala o pavio que ainda fumega, ele estava se referindo, Isaías estava se referindo às nações pagãs, aquelas nações que ainda não conheciam o Evangelho. Então, o texto dizia respeito, conforme São Jerônimo, aos judeus e aos pagãos. Outros dizem assim, não é aos judeus e aos pagãos, não. Jesus estava se referindo aos mestres da lei, estava se referindo aos fariseus. O caniço rachado para Jesus é os mestres da lei. O pavio que ainda fumega eram os fariseus, que apesar de tudo ainda mantinham um pouquinho de fé. Mas eu gosto muito de alguns santos místicos que apareceram na igreja e que interpretaram esse texto de uma maneira assim mais pessoal, de uma maneira que poderíamos até trazer para a nossa realidade. Alguns santos na igreja, como São João da Cruz, dizem que esse caniço rachado são pessoas e o pavio que ainda fumega também são pessoas. Então veja, na nossa vida nós passamos por experiências que, se nós não soubermos como administrar, a nossa vida fica rachada. Essas experiências, elas produzem uma rachadura na nossa vida. Vou dar para você um exemplo. Tive a oportunidade de testemunhar uma mãe que perdeu um filho e a vida dessa mãe ficou rachada. Ela não consegue fazer mais nada, ela não consegue mais trabalhar, não consegue mais ter esperança, não consegue mais prosseguir na sua vida, perdeu a alegria, perdeu a vontade de comer, perdeu a vontade de rezar. Veja, é uma pessoa que passou por uma experiência e se tornou um caniço rachado. Você deve estar se perguntando, padre, o que é um caniço? Caniço vem de cana. Não sei se você já teve a oportunidade de ir numa plantação de cana, você sabe que a cana é como se fosse uma vara. E aí o conjunto de varas representa uma plantação canavial. Cada uma daquelas varas é um caniço. Então você imagina como o caniço é fino. E você tenta imaginar um caniço que, além de fino, está rachado. Qualquer coisinha ele quebra. Então, caniço rachado são essas pessoas quebradiças. É a esposa que separou do marido e depois disso ela já está fragilizada. É a mãe que perdeu o filho e está fragilizada. É aquela pessoa que está com depressão. Então o texto está dizendo, Jesus não quebrará o caniço rachado. Quando Jesus se encontra com pessoas assim, rachadas pela vida, Jesus não diz nada, Jesus não toma nenhuma atitude que possa terminar de estragar a sua vida. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, se sua vida está estragada, se você se tornou um caniço rachado, pode ter certeza, não foi Jesus. E ao comparecer diante de Jesus, tenha certeza, ele não vai terminar de quebrar esse seu caniço que está rachado. E o que seria o pavio que ainda fumega? O pavio que ainda fumega é o coração daquelas pessoas que aos poucos foram perdendo a fé, foram perdendo a esperança, e lá no fundo ficou como aquela, sabe quando aquela fogueira apaga o fogo e fica só aquelas brasinhas ali, morre, não morre? É a chama no coração de muitas pessoas. Tem pessoas que estão daquele jeito. Qualquer sopro de vento apaga. Qualquer insinuação de vento, de água, pode apagar aquele brilho que ainda tem ali naquela chama. Então, algumas pessoas estão assim, com o coração como um pavio fumegante. Às vezes sai mais fumaça do que fogo. E aí Jesus se encontra com essa pessoa, e ao invés de apagar, ao invés de destruir, ao invés de amaldiçoar, Jesus faz com que aquilo que era só um pavio fumegante se torne uma grande fogueira. Eu não sei, meu irmão, quem foi que fez da sua vida um caniço rachado. Eu não sei quem foi que fez da sua fogueira um pavio fumegante. Mas uma coisa eu sei, se você procurar Jesus de coração, Ele pode fazer com que esse seu caniço possa se endireitar e ser restaurado. Ele pode fazer com que esse seu pavio que só fumega se torne de novo uma fogueira brilhante. Busque o Senhor, deixe Ele restaurar a sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.